Muito boa noite a todas e a todos, mais uma vez. Estão aqui muitos membros do Governo e eles sabem que mesmo nos dias mais difíceis e nas maiores adversidades, eu nunca perco a serenidade, tenho tranquilidade, estamos aqui para resolver os problemas, mesmo estes. Queria cumprimentar-vos e agradecer muito a vossa presença e neste Pontal, nesta festa do Pontal, que nós decidimos fosse uma festa aberta, não apenas restrita a quem se inscreve com um local vedado. Eu quero cumprimentar todas as mulheres e os homens que estão aqui que não são do PSD. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão lá fora, aqueles que nos ouvem, aqueles que porventura tenham outras opções políticas de base, muitos que não têm nenhuma opção política de base e, portanto, vão formulando o seu juízo de acordo com as circunstâncias, com os protagonistas, com os projetos. Eu quero dizer-vos que nós no PSD e nós no Governo tratamos todos por igual. Nós não estamos a governar para o PSD. Nós não estamos a governar para os militantes e para os dirigentes do PSD. Nós estamos a governar para cada portuguesa e para cada português. Mas eu quero cumprimentar o PSD. Quero cumprimentar o PSD pelo exemplo que tem dado de abertura à sociedade para que muita gente que não tem filiação partidária possa estar em lugares de responsabilidade. Foi por isso que nós constituímos um Conselho Estratégico onde tivemos centenas de pessoas a trabalhar connosco nos 2 últimos anos que não eram militantes do PSD. Foi por isso que integramos muitos independentes nas nossas listas para a Assembleia da República. É por isso que temos muitos independentes como secretários de Estado e ministros deste Governo. E é por isso que hoje não quisemos barreiras para estar de peito aberto, perto de toda a gente, perto dos portugueses, para tratar da vida de cada português. E o PSD está de parabéns. O PSD está de parabéns por isso. E se calhar também é muito por isso que 9 anos depois o PSD está de parabéns porque volta a ter na festa do Pontal o Primeiro-Ministro, muitos ministros, muitos secretários de Estado. Nós quisemos fazer esta festa sempre, nos momentos em que estamos na oposição e nos momentos como agora acontece em que estamos no Governo. Eu tinha muita gente para poder cumprimentar hoje e pensei que a melhor maneira de vos cumprimentar era precisamente agradecer àqueles que não são do PSD a sua presença aqui hoje. E agradecer, sobretudo, o apoio que nos deram para legitimar a nossa governação e o apoio que nos dão, o incentivo que nos dão todos os dias para nós continuarmos com ainda mais energia a transformar, do ponto de vista estratégico e estrutural, o nosso país. Estes 4 meses, caras e caros amigos, caras e caros portugueses que nos seguem em casa, estes 4 meses foram mesmo de transformação estratégica e estrutural de Portugal. E é assim que nós vamos continuar. Nós vamos continuar fiéis às nossas ideias, fiéis aos nossos princípios sociais democratas. Nós não somos liberais, porque não somos daqueles que entendem que o mercado resolve tudo por si, e também não somos socialistas, porque não somos daqueles que entendem que o Estado tem de se meter em tudo
e todos os serviços públicos prestados ao cidadão são um exclusivo do Estado. Nós somos daqueles que acreditamos na livre iniciativa das pessoas, das famílias e das empresas para poderem potenciar a sua capacidade. E somos daqueles que acredita que o Estado serve para garantir as funções mais soberanas e serve para garantir a igualdade de oportunidades e a justiça social. É isso que nós estamos a fazer em Portugal e é isso que vamos continuar a fazer nos próximos 4 anos. Eu sei que, dadas todas as decisões que tomamos nos últimos meses, há quem queira diminuir a nossa ação no Governo e quem queira, de uma forma assim mais distraída, para não dizer mesmo mais superficial, dar a entender às portuguesas e aos portugueses que nós estamos a resolver problemas pequenos e não estamos a projetar a vida do nosso país, a vida da nossa comunidade para as próximas décadas. Eu quero hoje dizer-vos aqui, nestes 4 meses, nós fizemos um acordo com os professores, fizemos um acordo com os polícias, fizemos um acordo com os oficiais de justiça, com os guardas prisionais. Estamos a construir entendimentos com os médicos e com os enfermeiros. Estamos, portanto, a valorizar os prestadores de serviço público do Estado, os funcionários públicos, aqueles que na justiça, na segurança, na saúde e na educação asseguram a responsabilidade de executar as políticas públicas. A pergunta que eu lanço daqui às portuguesas e aos portugueses é que quando vos disserem que nós apenas resolvemos problemas pequenos, pensem que ter bons professores nas escolas, polícias motivados na rua, os tribunais a funcionar a tempo e horas, médicos e enfermeiros nos hospitais e nos centros de saúde, nós estamos a pensar estratégica e estruturalmente do futuro de Portugal. Quando nós regulamos e regulamos a imigração para dignificar os imigrantes que procuram Portugal para trabalhar, quando nós lançamos novas políticas de habitação que favorecem a aquisição de casa ou o arrendamento de pessoas com menos possibilidades, mas também favorecem a aquisição ou arrendamento dos mais jovens, também repuseram as regras e a previsibilidade que, por exemplo, aqui no Algarve, o alojamento local representa como atividade económica de sustento de muitas famílias, como formalização económica de uma atividade que não pode estar sem regulamentação. Quando nós valorizamos o trabalho, baixamos os impostos sobre o rendimento do trabalho. Vamos baixar os impostos dos mais novos. Vamos baixar a fiscalidade sobre as empresas para que elas tenham mais meios para investir e para pagar melhores salários. Nós estamos a tratar estratégica e estruturalmente do futuro de Portugal. Nós não estamos a tomar medidas menores. Nós estamos a criar os alicerces de uma sociedade mais dinâmica que cria mais riqueza e que, criando mais riqueza, consegue ser mais justa. Quando nós queremos repor nas escolas portuguesas um ensino mais exigente nas disciplinas nucleares e também nas disciplinas específicas, quando nós queremos mais avaliação para que a escola pública dê efetivamente uma oportunidade a todos e para que não seja, como é hoje, injusto em Portugal,
olhar para as escolas e verificar que quem tem dinheiro para colocar os seus filhos e netos em escolas privadas tem uma resposta melhor do que aquela que a escola pública é capaz de oferecer. Valorizar a escola, motivar os professores, ter a avaliação dos alunos para podermos aferir da qualidade e da exigência do ensino é tratar estratégica e estruturalmente do Portugal do futuro. Quando nós decidimos a localização do novo aeroporto de Lisboa, quando nós decidimos uma aposta realista na alta velocidade ferroviária, nós estamos a criar condições para que haja mais mobilidade, mais competitividade e para que possamos, no futuro, ter mais e melhores empresas e acolher mais turistas que possam trazer também uma parte da sua riqueza para nos poder ajudar a ter uma economia mais forte. Quando nós olhamos para os reformados e pensionistas, nomeadamente para aqueles que têm as pensões mais baixas, e valorizamos o seu rendimento, comparticipamos a 100% os medicamentos de que eles precisam por prescrição médica, nós estamos a construir as bases de uma sociedade mais justa e, portanto, estamos a atuar estratégica e estruturalmente. Quando nós apresentamos e vamos implementar medidas de combate à corrupção, medidas que acrescentam transparência à vida pública, nós estamos a criar os alicerces para ter uma sociedade mais justa, para não perdermos recursos que são de todos. E, portanto, nós estamos a atuar estratégica e estruturalmente a pensar no futuro de Portugal. Quando nós fazemos da política da cultura, da política do desporto, áreas da ação em que o Estado assume uma responsabilidade para motivar a capacidade criativa das pessoas, para lhes dar mais saúde física e mais saúde mental, nós estamos a construir as bases de uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, mais arrojada, que tem no seu potencial uma enorme oportunidade pela frente, que é aproveitar tudo aquilo onde nós somos bons, onde podemos ser bons, onde podemos fazer tão bem ou melhor que os outros. Nós estamos, e estivemos estes 4 meses, a olhar com estratégia e com visão estruturante para o futuro de Portugal. E foi também com esse espírito que nós interviemos e vamos continuar a intervir no Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que alguns quiseram, com elevada desonestidade política e intelectual, criar a ideia de que nós tínhamos feito a promessa que em 60 dias íamos resolver os problemas da saúde. Eu acho que é tão absurda essa tese que não vale a pena sequer comentá-la. Mas vale a pena dizer que o compromisso que nós assumimos está a ser cumprido. Nós assumimos que nos primeiros 60 dias de governo apresentaríamos um plano de emergência. Apresentámos um plano de emergência e de transformação da saúde. Como aqui ainda há pouco disse o Cristóvão Norte, não vai resolver os problemas todos. É um plano para 2 anos, 2024 e 2025, com objetivos determinados e calendarizados, e que já estão a ser cumpridos. Nós, em 60 dias, já tivemos operações cirúrgicas em doentes oncológicos em mais de 20 mil. Nós, em 60 dias,
Já acabamos com a lista de espera, isto é, com os doentes oncológicos que ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantida. Todos eles foram intervencionados e alguns têm o agendamento para as próximas semanas. E estamos já a executar um plano para recuperar nas outras patologias até ao final do ano, com 75 mil novas cirurgias, aqueles que também esperam a sua intervenção. E eu sei que por estes dias, quem observar o que dizem as televisões, o que escrevem os jornais, o que dizem tantos e tantos e tantos, quase especialistas em quase tudo, quando nós observamos a violência com que, do ponto de vista verbal, querem exigir que este governo tenha resolvido um dos problemas que nós elencamos e continua a ser, e é prioritário, a saúde das mulheres e das crianças, a saúde na área da obstetrícia e da ginecologia. Quando nós observamos, a propósito de um fenómeno que infelizmente tem anos e que nós ainda não conseguimos resolver, qual seja o de, nesta altura do ano, algumas urgências não estarem abertas, disponíveis por falta de recursos humanos, quando nós observamos aquilo que nos dizem sobre isso, eu quero dizer, é devido a uma palavra de solidariedade, de conforto e de atenção às famílias que têm uma implicação por via destes episódios e destes encerramentos. Mas foi por isso que nós criamos uma linha telefónica específica para as grávidas de Portugal, para que, ao contrário do que acontecia antes, elas não fossem em direção aos hospitais para bater com o nariz na porta, pudessem ter um atendimento especializado, pudessem ser dirigidas para a unidade de saúde mais perto, que tivesse os serviços disponíveis para os seus problemas. E eu posso vos dizer hoje que desde o dia 1 de junho já foram atendidas mais de 20.895 chamadas de grávidas portuguesas. Dessas, 69,5% foram conduzidas para a urgência mais perto. E quando chegaram à urgência, já tinham uma equipa à sua espera para poder resolver o seu problema. 14% foram encaminhadas para as unidades de saúde primária. E, portanto, também quando lá chegaram, porque tinham problemas menos graves, tinham uma equipa à sua espera para serem atendidas. E 12% resolveram os seus problemas precisamente na chamada. E, portanto, tiveram a oportunidade de, falando com um profissional de saúde, resolverem nas suas próprias residências o problema que a estava a afetar. Por isso, minhas amigas e meus amigos, caras portuguesas e caros portugueses, nós não estamos distraídos. Nós não somos daqueles que cria ilusão, cria falsas expectativas. Eu sei que quiseram criar essas expectativas, mas não fomos nós que as criámos. Mas há uma coisa que é preciso dizer. A situação este ano
é muito melhor do que era o ano passado. E no próximo ano eu vos prometo que vai ser melhor do que aquilo que é este ano. É verdade, fizemos isto tudo em todas aquelas áreas e outras que eu não mencionei, na saúde também, e há uma acusação que nos fazem recorrentemente. Fazem os nossos adversários políticos, aqueles que legitimamente são a nossa oposição, mas dentro dessa, aquela que teve responsabilidades governativas nos últimos anos, e fazem também muitos dos defensores dessa governação que pululam em vários órgãos de comunicação social. E a acusação que nos fazem é que nós só estamos a tratar daquilo que é mais fácil. É preciso que o governo vá mais longe, governe com outra dimensão estratégica e estrutural. E eu quero dizer que sim, nós também queremos ir mais longe, mas aquilo que estamos a fazer é mesmo estratégico e estrutural. E o que é incrível é que aqueles que nos dizem que só estamos a tratar o que é mais fácil foram aqueles que tiveram a oportunidade durante 8 anos de resolver o que era fácil. E a pergunta que nós fazemos é esta: mas essas pessoas acham que os portugueses são estúpidos? Os portugueses não são estúpidos. Os portugueses não podem considerar que quem teve os instrumentos na mão 8 anos nos possa acusar a nós de estar a fazer aquilo que era fácil, porque se fosse fácil tinha sido feito por eles, como é evidente. Ou então, isso seria a maior confissão de incompetência alguma vez vista na política em todo o mundo, que era um político dizer: eu tinha aqui coisas tão fáceis para resolver, mas não resolvi. Caras e caros amigos, nós continuaremos serenos, tranquilos, mas sobretudo muito empenhados e focados em resolver os problemas das pessoas, em olhar para as circunstâncias de cada pessoa, em resolver um por um aqueles que são os constrangimentos que fazem com que muita gente hoje viva na pobreza, que fazem com que muita gente hoje não tenha dinheiro para comprar aquilo que é mais essencial, muitas vezes a alimentação, muitas vezes os medicamentos. Os constrangimentos que fazem com que os nossos jovens vão para o estrangeiro à procura de uma oportunidade. E nós temos tido políticas muito ousadas, para usar o termo do Cristóvão Norte, para que a juventude portuguesa confie em Portugal, ajude Portugal, fique connosco, com as suas famílias, com os seus amigos, para conseguir ter o retorno do esforço académico que fez para se qualificar. Eu volto a dizer à juventude portuguesa: menos impostos sobre o rendimento do trabalho, isenção de IMT, de imposto de selo, na compra da primeira habitação, isenção de contribuições e impostos de prémios de produtividade e desempenho. Olhar para a oferta das creches e resolver o problema que nos ficou endossado, que é, dos 3 aos 6 anos, a continuidade do acesso gratuito e universal na rede do pré-escolar. Cuidar dos tratamentos de saúde. Ter uma escola pública com mais qualidade e com mais exigência. Ter políticas públicas em áreas como a cultura e como o desporto que dão bem-estar e qualidade de vida. Olhar para quem está no ativo, os pais destes jovens, e não lhes tirar tanto rendimento pelos impostos. Olhar para aqueles que não estão no ativo, os avós destes jovens, e dar-lhes os meios para eles poderem subsistir e muitas vezes ajudar os mais jovens. Fazer tudo isto é dizer à juventude portuguesa: vale a pena acreditar e viver em Portugal.
E caras e caros amigos, nós vamos continuar com os nossos princípios, nós vamos continuar a respeitar a opinião de todos, nós vamos continuar a reclamar para nós a possibilidade de executar um programa do Governo que foi sufragado pelo povo e que não foi rejeitado pelo Parlamento. Nós vamos continuar, portanto, a decidir a cada semana sobre todos os temas em que o Governo puder intervir para melhorar a vida das pessoas. E vamos fazê-lo com todo o respeito por todas as opiniões políticas, mas claro que o vamos fazer com os nossos princípios orientadores, com a nossa matriz social-democrata, com aquilo que nos foi legado por Francisco Sá Carneiro ou por Aníbal Cavaco Silva. Nós não estamos no Governo para dar benesses a ninguém. Nós não entendemos os apoios sociais que damos a quem precisa como benesses para ter depois um retorno eleitoral. Nós olhamos para os apoios sociais, nós olhamos para a diminuição dos impostos, nós olhamos para a valorização das pensões como um investimento na dignidade de cada pessoa, um investimento na dignidade da nossa comunidade, um investimento na valorização de cada ser humano. E é por isso que eu quero terminar deixando-vos aqui 3 medidas que vamos tomar nas próximas semanas, de um conjunto muito variado que não posso, não quero, porque seria muito longo, aqui deixar em detalhe, mas que expressam muito daquilo que são as nossas preocupações. Em primeiro lugar, na área da saúde. Há muita coisa para fazer. Ao nível da gestão, ao nível da complementaridade dos setores, ao nível da exigência que temos de ter no Serviço Nacional de Saúde, de todas as cirurgias oncológicas que foram realizadas nos últimos meses, 99% foram no Serviço Nacional de Saúde. Para aqueles que dizem que nós estamos a governar para o setor privado, que são os mesmos que impuseram que mais de 4 milhões de portugueses tivessem de ter seguro de saúde, são os mesmos que fizeram florescer a saúde privada em Portugal como nunca, não deixa de ser, talvez, um bocadinho, enfim, difícil de explicar que nós, no nosso governo, fizemos esta recuperação dentro do Serviço Nacional de Saúde, valorizando, salvando o Serviço Nacional de Saúde. Mas há uma coisa que nós temos de fazer, temos de qualificar os nossos trabalhadores e funcionários da administração pública, temos de valorizar as suas carreiras, temos de lhes dar uma perspectiva de que o serviço público pode ser prestado no setor social, o serviço público pode ser prestado até no setor privado, mas a essência do serviço público, naturalmente, do serviço público de saúde, mais do que todos, é no Serviço Nacional de Saúde. E nós temos um problema que não podemos ignorar. Nós temos cada vez mais falta de recursos humanos, sobretudo médicos e enfermeiros. E no caso dos médicos, é preciso ter a coragem de enfrentar, às vezes, eu vou dizê-lo sem problemas,
uma visão demasiado corporativista, uma visão que não tem contribuído, em algumas circunstâncias, para que os profissionais de saúde, e em particular os médicos, estejam no Serviço Nacional de Saúde. E nós não vamos ficar à espera que as coisas se resolvam apenas chegando a acordo em termos de remunerações. Isso é importante. As condições de trabalho são importantes. Nós já desbloqueamos e vamos brevemente começar a construção do novo Hospital de Lisboa. E vamos resolver de vez o problema do Hospital Central e Universitário do Algarve. As condições físicas, os instrumentos, são importantes, mas o maior capital que nós temos é o capital humano. E nós precisamos de mais médicos. No próximo ano vão-se aposentar um pouco mais de 1.500 médicos. No ano seguinte vão-se aposentar outros cerca de 1.500 médicos. No ano seguinte vamos ter um nível de aposentação mais ou menos equivalente. É verdade que nós não olhamos para estes médicos e lhes dizemos que a vida profissional deles chegou ao fim. Nós já tomamos medidas e vamos continuar a tomar para lhes solicitar, caso seja esse o desejo deles, que possam trabalhar mesmo depois de estarem reformados. Mas, caras e caros amigos, este ano abriram 400 vagas de medicina no Porto. 526 em Lisboa, 268 em Coimbra, 122 no Minho, 150 na Universidade da Beira Interior. Aqui no Algarve, ainda que num nível formativo limitado, 88. Em Aveiro, no início do curso, 40. E nos Açores e na Madeira, juntos, 90 vagas. Nós estamos a falar de 1.684 vagas, novos estudantes de medicina, ao mesmo tempo que 1.500 médicos se vão aposentar. E esta é a realidade que temos tido. E a questão que se coloca é: vamos continuar a contemplar estes números ou vamos mesmo ter na escola pública, na universidade pública, mais vagas de medicina para termos mais médicos disponíveis? Eu sei que isso custa dinheiro e sei que também é preciso ter coragem. E eu disse-vos aqui, um por um, os estabelecimentos de ensino superior que têm formação na área da medicina, porque quero aqui dizer que nós vamos fazer tudo para preencher este mapa com a medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e na Universidade de Évora. E com isso, vamos formar mais médicos, vamos fazer mais escolas de medicina em hospitais que, tendo um corpo docente, vão dar mais possibilidades dos novos médicos poderem progredir no conhecimento e na sua carreira, que é uma coisa que eles querem, e vamos também levá-los e espalhá-los pelo território, dando coesão territorial a Portugal e dando as mesmas oportunidades àqueles que vivem no Alentejo ou em Trás-os-Montes, face àqueles que vivem em Lisboa ou no Porto. E isto também é pensar estratégica e estruturalmente o futuro de Portugal. Em segundo lugar, quero dizer-vos, no próximo mês de setembro, vamos apresentar um plano que designamos de mobilidade verde, que vai facilitar
a utilização de meios de transporte que não inflijam problemas ambientais, que sejam, do ponto de vista ambiental, mais sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, que facilitem verdadeiramente a vida dos cidadãos. Ora, uma das traves mestras deste pacote da mobilidade verde é a ferrovia. E eu quero dizer-vos que uma das medidas que nós vamos apresentar para valorizar a mobilidade das pessoas, dos estudantes que têm de ir para os estabelecimentos de ensino, das pessoas que têm de ir trabalhar, das famílias que se querem ver umas às outras, das portuguesas e dos portugueses que querem conhecer o resto do país, nós vamos decidir a criação de um passe ferroviário que tem um custo de 20 € mensais e dará a possibilidade de acesso durante um mês a todos os comboios urbanos, a todos os comboios regionais, a todos os comboios interregionais e também à rede do Intercidades. Quem morar em Braga e quiser ir ao Porto ou a Aveiro, quem morar em Aveiro e quiser ir a Leiria ou a Lisboa, quem morar em Leiria e quiser ir a Lisboa ou a Faro, terá a oportunidade, por 20 € por mês, de aproveitar a possibilidade de viajar na ferrovia portuguesa e de, com isso, se poder movimentar, protegendo o meio ambiente, favorecendo o nosso futuro. Isto não é uma benesse. Isto é um investimento. É um investimento nas pessoas, é um investimento no ambiente, é um investimento no futuro. Isto é gerir estratégica e estruturalmente o futuro de Portugal. Finalmente, eu prometi na campanha eleitoral: nós não vamos diminuir 1 cêntimo a nenhuma pensão em Portugal. Vamos cumprir. Eu prometi que o complemento solidário para idosos vai atingir em 2028 os 820 €. Já aumentámos este ano, de forma intercalar, 50 € para 600 €. Acrescentámos a isso uma outra medida, que é a comparticipação a 100% dos medicamentos daqueles que são beneficiários do complemento solidário para idosos. E eu também prometi, nós também prometemos, que todos os anos íamos atualizar as pensões de acordo com aquilo que está determinado na lei. E é isso que vamos fazer. Mas eu disse que, se tivéssemos condições financeiras, iríamos ajudar mais os pensionistas e reformados que têm pensões mais baixas. E quero-vos dizer que, juntamente com o Ministro de Estado e das Finanças e com a Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, os dois de resto aqui presentes, e com todo o Governo, mas trabalhando diretamente com estes dois, nós vamos atribuir e pagar no próximo mês de outubro um suplemento extraordinário aos pensionistas que têm mais baixas pensões. Esse suplemento será de 200 € para quem tem uma pensão até um IAS, que é um indexante de apoios sociais, que neste momento é de 509,26 €. Quem tiver uma pensão até este valor vai receber um suplemento extraordinário de 200 €. Quem tiver uma pensão entre um IAS, 509,26, e 2 IAS,
1.018,52 €, nós vamos atribuir e pagar um suplemento extraordinário de 150 €, e quem tiver uma pensão entre estes 1.018,52 € e 1.527,78 € será-lhe paga uma verba a título de suplemento extraordinário no valor de 100 €. Eu quero com isto dizer o seguinte: a nossa vontade era que estes valores pudessem corresponder a um aumento das pensões de forma permanente para os próximos anos. Mas a situação financeira que nós estimamos para este ano permite-nos tomar esta medida este ano. No próximo ano, se tivermos uma situação financeira igual ou melhor, tomaremos de acordo com essa disponibilidade. E vamos fazer assim, acompanhando o aumento legal das pensões com uma gestão equilibrada das contas públicas. E há uma diferença que marca esta atitude para outras posturas que houve no passado. Quando estávamos na oposição, muitas vezes dissemos: se as portuguesas e os portugueses estão a pagar mais impostos, ou se, como aconteceu nos últimos 8 anos, o Estado não está a fazer a despesa de investimento que se propôs fazer no orçamento, as pessoas deviam receber um retorno daquilo que é o saldo positivo destes dois instrumentos. E é isso que nós criticámos quando estávamos na oposição, que agora temos o dever de fazer porque temos a incumbência de governar o país. Por isso, caras e caros amigos, eu despeço-me agradecendo a paciência com que aguardaram aqueles minutos em que tivemos de resolver o problema do som e estes longos minutos em que vos deixo estas palavras. Eu sei que muito se vai dizer daquilo que eu acabei de anunciar e da leitura política que fiz. É vida, nós sabemos disso. Há uma coisa que as portuguesas e os portugueses, a começar por aqueles que estão aqui, sabem. Nós não nos vamos desviar do compromisso que assumimos na campanha eleitoral. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que foi a nossa responsabilidade com as portuguesas e com os portugueses. E quando nos acusam de estar a fazer aquilo que prometemos, eu quero dizer a eles obrigado por acreditarem que nós somos capazes de fazer aquilo que prometemos, estamos a fazer e em muitas ocasiões estamos mesmo a superar. Nós vamos conseguir mesmo ter um país mais desenvolvido, um país com uma economia mais forte, mas nunca se esqueçam, um país desenvolvido, uma economia forte, a criação de riqueza só faz sentido se der qualidade e bem-estar a todos. Se der as mesmas oportunidades a quem é mais pobre, a quem tem mais dificuldades, se der as mesmas oportunidades a quem vive nos locais onde há menos gente, se der as mesmas oportunidades a quem merecer ter uma oportunidade, a quem quiser pegar nessa oportunidade e ser feliz, construir o seu projeto de vida. Viva Quarteira, viva o Algarve, viva esta festa do Pontal, viva Portugal e viva cada uma e cada um dos portugueses.